Quarta chave: procure enxergar pelo ângulo das outras pessoas tão bem quanto você vê pelo seu. Um pensamento diz o seguinte: compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Thomas Campbell disse isto. Após aplicar a terceira chave, vá até a pessoa que você estava discutindo. Todavia, antes disso, procure enxergar o ângulo da outra pessoa tão bem quanto você vê pelo seu. Avalie, pondere, medite, reflita, tente entender o porquê, qual a razão e o motivo da pessoa ter falado o que falou a você. Use de empatia, procure sentir o que a outra pessoa estava sentindo, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que a outra pessoa sente e a forma como ele ou ela está vendo X ou Y questão. Chegue até ela e siga os seguintes passos. Caso 1. Viagem de férias com a esposa. A. Cordialmente, em tom de voz tranquila, comece desculpando-se por algo que a irritou ou deixou-a alterada ou nervosa. B. Reinicie a conversa repetindo o ponto de vista dela. Exemplo: talvez você tenha sido grosseiro com a sua parceira. Você pode dizer: eu tirei conclusões precipitadas antes de ouvir o que você tinha a dizer e admito que não deveria ter dito isso. Eu entendo que você disse ontem sobre a sua preocupação com nossa viagem de férias para Manaus e se vamos ter o dinheiro suficiente para custear toda a despesa com o avião, hotel e outras coisas mais. C. Agora, mostre o seu ponto de vista em relação à preocupação dela e mostre a solução para ela, como por exemplo: olha amor, não se preocupe com relação a isto. Eu já guardei 50% do valor da viagem e os outros 50% eu irei receber nesta sexta-feira próxima, e imediatamente depositarei a nossa conta poupança e trarei o extrato para você, tá bom? Caso 2. Se contrata ou não contrata um novo funcionário. A. Cordialmente, em tom de voz tranquila, comece desculpando-se por algo que você irritou ou deixou a pessoa alterada ou nervosa. B. Reinicie a conversa repetindo o ponto de vista dela. Exemplo: talvez você tenha sido grosseiro com o seu chefe de trabalho, já que sua função é o de recrutador do setor de RH, ou você estava tentando persuadi-lo a contratar um novo funcionário. Você pode dizer o seguinte: eu tirei conclusões precipitadas antes de ouvir o que você tinha a dizer e admito que eu não deveria ter dito aquilo de forma como eu falei. Eu entendo o que você disse ontem sobre a sua preocupação em relação a se deveríamos contratar ou não um novo funcionário no departamento de compras da empresa, que você disse que estávamos passando por período de crise no Brasil. C. Agora, mostre o seu ponto de vista com relação à preocupação dele e mostre a solução. Por exemplo: veja bem, seu Paulo, não sei se o senhor notou, mas após as eleições do dia 28 de outubro, o mercado começou a esquentar. Recebi um WhatsApp ontem, na verdade, um documento em PDF sobre 35 empresas multinacionais que irão investir um montante de aproximadamente 5 bilhões de reais no Brasil em diversos segmentos, principalmente em construção civil, que é o nosso ramo. Vamos lá, tenha fé. Além do mais, estive conversando com o Antônio do departamento financeiro e perguntei a ele como está a folha de pagamento para o ano 2019 e ele respondeu que a princípio está tudo equilibrado. Perguntei a ele se o dinheiro em caixa suportaria pelo menos mais um funcionário no setor de compras. Ele disse que daria tranquilamente. O que o senhor acha?